Como é que foi essa transição, então, dos gramados para fora ali para... Você já queria ser treinador e como é que foi essa migração? Então, desde de jovem, eu sempre me preocupei na minha vida pessoal, né? Então, eu sempre consegui conciliar o futebol com o estudo. E com 19 anos eu já estava dentro da faculdade, eh, cursando educação física, e graças a Deus por ter conseguido passar pelos funis, né? Pelos espaços do funil da vida do futebol, eu tive que interromper a minha faculdade no quinto período, para poder dar continuidade no futebol. Até porque naquela época você não tinha as possibilidades que tem hoje de você fazer Sim. EAD, o curso à distância, você ainda matando algumas cadeiras, e era sempre presencial. E eu não conseguia dar continuidade. Parei. Depois que eu parei de jogar futebol, eu regressei à faculdade, voltei, consegui resgatar as matérias que eu Sim. já tinha concluído, e dei continuidade de estudos, né, para poder realmente seguir forte atrás do conhecimento de fato, porque quando eu parei já numa época que as pessoas já estavam se contextualizando bastante, se preparando bastante para poder chegar é, dentro da atualidade. E os treinadores de hoje, né, não descaracterizando Sim. e menosprezando os grandes treinadores que tiveram no passado, só que tanto no futebol como na vida pessoal, outras profissões, as profissões elas vão se moldando, elas Sim. vão melhorando, se aperfeiçoando, e todos os profissionais têm que estar atualizados pela sua profissão. E eu teve uma coisa interessante dentro de mim, que eu falei que eu só voltaria para o futebol quando eu estivesse realmente no topo do meu conhecimento. Eu tinha parado de jogar futebol, virei treinador, Uhum. já na equipe lá em Santa Catarina, chamado Próspera, de Próspera. Criciúma mesmo, e depois virei auxiliar técnico do Loris Sandri, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar como atleta. E depois o Lori veio a falecer, né? Faleceu de câncer, e aí eu acabei ficando órfão, sem treinador. O mercado de futebol, a gente sabe que é um mercado muito difícil, foi onde eu falei que eu só voltaria para o futebol depois que eu terminasse a faculdade e que eu tivesse no topo do conhecimento realmente do futebol. E assim eu fiz, né? Terminei faculdade, me especializei, sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício, tem vários outros cursos da área acadêmica, área científica, e fui em busca da especialização do futebol. Eu tenho a formação da licença B, licença A, licença Pro da CBF Academy. E fui instrutor também dos conteúdos programáticos, fui convidado a ser instrutor dos conteúdos programáticos apresentados nas matérias. Então, assim, corri pra caramba Sim. atrás para chegar nesse momento de hoje, né? Hoje eu estou aqui aproveitando a oportunidade que me foi dada, mas assim, muito preparado para poder dar sequência nesses novos desafios, né? Na verdade, a gente não está aqui como um copo vazio, né? Um É. copo meio para cheio. Exatamente. E depois, então, desse estudo, dessa preparação, o conhecimento é infinito, a gente sempre tem que estar atualizado, por isso que você está hoje aqui na Ferroviária. E o que você tirou de lição quando você fez o estágio com o Tite e o Luxemburgo também? São referências... O Vanderlei eu tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele dentro de campo, né, no Corinthians. Então, 95. não, no Corinthians, No, isso foi em 98. 98, perdão. 98. Era o Amorim em 95. Isso, fomos em 95, 96, Eduardo Amorim. Uhum. Fomos vice-campeões paulista com Corinthians, né? O São Paulo foi campeão naquele jogo que o Raí tinha Raí acabado de chegou, voltar e o fez o gol. único Fez o jogo. gol. Foi a única derrota da gente naquele ano. Naquele ano, não, no campeonato. Então, assim, conhecendo o Vanderlei já, né? Eu fui só aperfeiçoar mais Isso. aquilo de bastidores que o Vanderlei tinha, extrair um pouquinho dele. E o Tite, eu tive uma oportunidade muito maravilhosa de também no Corinthians, de acompanhar o trabalho dele durante uma semana e entender um pouquinho os bastidores. Eu acho que isso é muito importante, além do campo, né? Não somente o campo que dá o resultado.
a gestão de pessoas, que eu acho que eu entendo como um dos melhores pilares para você conseguir dar uma boa sequência dentro do futebol.